A gente, em comparação com o meio ou com o fim da aula, quando a gente tem mais de 100 pessoas na sala, a gente ainda está com 49 pessoas, mas eu acho que a gente podia começar, 50 agora, a gente podia começar e quem chegar um pouquinho atrasada depois ver a gravação, tá bom? Boa tarde de novo, prazer ver vocês. Tem alguém que já está com a mãozinha levantada, seu Antônio Gomes, mas seu Antônio, agora eu não vou dar palavra para o senhor, não, senão, porque hoje a nossa aula tem muito conteúdo e a gente vai parar algumas vezes. Eu já estou, peraí, eu já vou compartilhar aqui e eu hoje tenho dois pequenos filmes que eu quero passar para vocês. A gente tem que começar um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa, vão falando aí no chat que a nossa equipe está toda disponível para responder e na primeira paradinha a gente responde alguma dúvida ou alguma questão. Então, de novo, muito bem-vindos à nossa aula 5, que vai falar do vagão 2 do Expresso Chagas hoje. Lembrando a todos que ao entrar na sala Zoom, por favor, escrevam no chat o seu nome, o seu estado, que assim a gente registra a presença de vocês aqui agora, independente do horário que chegar, ninguém vai ser... a gente não está contando atrasos, a gente sabe que é difícil entrar nessa tecnologia de plataforma digital, né? Tudo tranquilo, depois quem não conseguir ver o vídeo, né? E vamos em frente. Hoje a gente já passou pelas aulas de apresentação do Expresso, dos desafios e avanços da doença de Chagas, pela estação de entrada, pelo vagão 1, vamos entrar no vagão 2, laboratórios e descobertas. E semana que vem a gente faz os outros vagões, o planejamento e a apresentação dos trabalhos. Vamos lá, o que é o roteiro do vagão 2? O vagão 2 a gente chamou de laboratório de descobertas, porque Chagas improvisou o seu laboratório dentro do trem, mas mandou muita coisa para ser examinada aqui na Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz. Na época era só Instituto Oswaldo Cruz, e o próprio Oswaldo Cruz fez parte dessa descoberta. Então a gente vai mostrar para vocês um pouquinho das descobertas centrais nessa história, as experiências de redescoberta, que a gente pode sensibilizar o público com essa experiência de redescobrir o mesmo que Chagas descobriu. Vai falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial e sobre o diagnóstico eletrocardiográfico, que são coisas importantes da gente discutir. Um pouco de semelhanças e diferenças com a Covid, já que o nosso compromisso é introduzir elementos de Covid ao longo de todos os vagões, um pouco dos tratamentos atuais e, finalmente, a gente vai fechar com uma oficina chamada Fluorarte. Tá? Muito bem. Como eu estou mantendo essa mesma sequência, primeiro, essa é a ementa do nosso vagão 2, né? Do que trata o vagão 2? O vagão 2 é o nosso terceiro espaço de encontros, né? Onde os participantes fazem essa redescoberta da própria descoberta de Carlos Chagas. Então, não tem vagão 2 sem microscópio, não tem vagão 2 sem lupas, né? Então, é importante ter as lupas e os microscópios. Isso pode ser emprestado, pode ser do próprio setor, enfim, só tem como montar esse vagão com esses equipamentos. A gente tem que botar um laboratório para as pessoas terem acesso, né? Então, ali a gente conhece o parasita, o parasito, conhece o vetor, conhece o diagnóstico, conhece o tratamento e o PCDT, o protocolo de cuidado que está implantado no Brasil hoje. Além disso, a gente tem algumas diferenças e semelhanças com a Covid que a gente implantou depois da pandemia, tá? As atividades propostas no vagão têm a ver com esses objetivos, né? Então, a primeira atividade é a própria observação do tripanosoma e dos vetores em lentes e lupas. A segunda é a observação dos desenhos originais do Chagas e deixar as pessoas desenharem também um pouco, né? A terceira é trabalhar o protocolo de tratamento com o benzonidazol, que está presente no PCDT do Chagas, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a doença de Chagas. A quarta atividade é trazer novidades e inovações em tratamento, então a gente sempre pretende ter pelo menos um ou mais pôsteres com terapias farmacológicas, terapias sociais, terapias nutricionais, novidades que possam esperançar os portadores e aqueles que trabalham com os portadores. Depois a gente tem essa oficina de imunofluorarte, ou só apenas fluorarte, que a gente vai mostrar aqui no final da aula,
E a gente tem uma possibilidade de ter coleta de sangue para sorologia e para futuro tratamento. Nem sempre a gente faz a coleta de sangue, só quando isso é acordado com a cidade local, porque a gente não vai impactar com um diagnóstico se isso não for acordado antes com a secretaria, com os laboratórios locais, com o LACEN estadual, etc. Né? Finalmente tem essa questão das semelhanças e diferenças da COVID, e também uma orientação quanto ao fluxo local para o diagnóstico e atenção dos portadores, porque não adianta eles terem um mínimo de diagnóstico se eles não souberem para onde vão fazer. Tá? A gente também procura, nesse espaço, trabalhar o papel das universidades, da Fiocruz, da DNDi, na geração de conhecimentos. Então, essas novidades e inovações, elas são trazidas pelas universidades locais, pelas universidades brasileiras, pela Fiocruz e por outras instituições que trabalham com tratamento. Tá bom? Muito bem. Que estrutura a gente tem nesse vagão? Ele é um vagão simples. Vocês estão vendo aqui 5 pessoas, tá? Uma mesa, podem ser 2 mesas grandes, na realidade uma não, 2 mesas grandes, pelo menos 10 a 12 cadeiras. A gente tem muitos pôsteres, vocês estão vendo aqui no fundo vários pôsteres, mas vocês vão ver ao longo da aula, são vários pôsteres, porque os pôsteres têm conteúdos que a gente usa para trabalhar com as pessoas, para mostrar para as pessoas isso ou aquilo, tirar uma dúvida, né? Então os pôsteres são mais aqui do que em outros vagões. A gente precisa ter pelo menos 2 microscópios, né? 4 lupas de mão e 2 lupas de mesa. A gente tem sempre lâminas com esfregaço sanguíneo corado. De modo geral, nós levamos lâminas com esfregaço de animais que a gente prepara no laboratório, mas nada impede que a gente tenha lâminas do laboratório local, que possa ceder até de pessoas mesmo. De modo geral, a gente leva lâminas com sangue de animais experimentais. A gente também tem uma placa com barbeiros fixados em isopor, vou mostrar para vocês. A gente tem papel para desenhar, porque a gente muitas vezes precisa desenhar, não só nós como as próprias pessoas, massinha de modelar, que é uma das coisas boas de ter no vagão, para poder botar a forma em 3 dimensões. A gente tem sempre uma caixa de benzonidazol vazia, né, para mostrar o que é o remédio que tem no Brasil. A gente pode ter uma caixa com barbeiros vivos, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Nem sempre a gente leva, mas às vezes a gente leva. E o material da oficina Fluorarte, que depois a gente detalha. Essa é novamente uma outra, repara que aqui é uma mesa que está sem cobertura, essa aqui é uma mesa que está com plástico coberto, os microscópios, a caixinha de lâminas, a gente tem também alguns materiais adicionais que eu vou mostrar para você, em particular a gente leva sempre os cards, né? Um álbum de cartões ilustrados com os vetores das diferentes regiões do país, eu vou mostrar para vocês isso. Repara que isso aqui é o pátio da escola que a gente montou. Então, sendo o pátio da escola, onde eles fazem o recreio e a alimentação, a gente tem sempre muitas mesas grandes, né? Então, aqui, por exemplo, ficou o vagão 1, nessas 2 mesas, aqui atrás está o vagão 3. Então, a gente vai espalhando os vagões em mesas. Então, o que é vagão? Vagão não é nada, vagão nada mais do que uma mesa e cadeiras em volta. E os nossos cenários, né, que dizem que aquilo é um vagão e que levam os pôsteres dos vagões, tá? Então, agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, pode escrever no chat, ou então se a Rita já tiver feito o formulário, a minha pergunta é, vocês já viram o tripanosoma no microscópio? Nós estamos com 70 pessoas aqui, eu queria saber quantas viram e quantas não viram, para a gente ter uma ideia de, no curso, qual a experiência de vocês em relação a um microscópio? A gente viu durante a nossa expedição de 2009 que alguns agentes de saúde jamais tinham visto o parasita no microscópio e se surpreenderam também. Então, eu pergunto aqui, deixa eu olhar aqui o chat de vocês, se alguém já disse sim, sim, já tem um nunca vi. Só aqui, 2 pessoas eu já sei que uma viu e outra nunca viu. Eu não. Talvez 50% aqui do nosso curso já tenha visto. Não, sim, pois é. Depois a gente vai fazer esse percentual, tá? Então, enquanto a gente não tem o nosso resultado percentual aqui da turma, eu vou passar para vocês um vídeo, tá? Que mostra o parasita, tá bom? Então, esse vídeo está disponível aqui, são 3 minutinhos, ele está disponível no portal Chagas,
e eu vou mostrar ele para vocês agora. Por favor, me digam se estão vendo assim que eu passar. Deixa eu ver se está certo. Estão ouvindo? Olha aí o parasita no microscópio, gente. Esse já é o parasita fixado, parado. Esse é o barbeiro se alimentando de sangue. E aí é o barbeiro fazendo cocô. Olha aí o parasita no sangue. Esse já é fixado e corado no sangue. Esse é o parasita dentro das células. E vai entrar na célula. E aí ele se multiplica dentro da célula até a célula ficar cheia de parasita. O parasita vai se dividindo dentro da célula até ficar cheia. Quando a célula fica cheia de parasita, ela vai arrebentar e soltar mais parasita, ó. Aí os parasitas estão saindo da célula e vai morrer. A célula vai morrer, os parasitas vão viver. Aí ele volta para o sangue. Aí o barbeiro se alimenta de um sangue infectado e infecta o barbeiro de novo. Então, eu queria mostrar para vocês porque... Vocês estão vendo a minha tela ainda? Alguém diga, por favor. Eu queria mostrar para vocês para fazer a pergunta agora. Sim. Tá bom, obrigada. Então, eu queria agora fazer mais uma pergunta aí para o chat, né? Se vocês viram o movimento do parasito e se alguma coisa chamou a atenção de vocês. Tentem registrar essa experiência de ver o parasita, ainda que em vídeo, né? Não se preocupem que no Expresso a gente não leva parasito vivo. A gente só leva parasito morto fixado. Mas a gente leva os vídeos para mostrar para as pessoas. E esses vídeos, eles estão no YouTube, qualquer um pode acessar, dura 3 minutinhos. Não estava saindo, agora eu tô... Então, eu vou olhar aqui o chat para ver o que vocês estão escrevendo. Estão dizendo, eu vi o movimento, como eles se multiplicam, a velocidade da multiplicação. Às vezes estava um pouco acelerado, às vezes não é tão rápido assim. É porque para o cinema a gente tem que acelerar um pouquinho. Tá? Ela no primeiro então,
Aí aparece como é que está e Me chamou a atenção é a rapidez com que o barbeiro se multiplica. O que a gente viu se multiplicar não foi o barbeiro, foi o tripanosoma, foi o parasito. A multiplicação do barbeiro é uma outra questão. O barbeiro é aquele inseto que a gente viu picar a pessoa. Aquilo tudo é simulação, tá, gente? Como esse filme foi feito lá no laboratório, é tudo uma simulação. Não se preocupem que ninguém foi picado, que ninguém foi contaminado nesse filme. E a gente estudou as células no laboratório, numa placa de laboratório. Tá? A gente fez uma montagem do vídeo. Aquela hora que o barbeiro está enchendo a barriga de sangue, é um sistema que nós temos no laboratório, que é um sistema de alimentação artificial. Porque para estudar barbeiro no laboratório, você precisa que ele se alimente de sangue, né? E você só pode alimentar o barbeiro de sangue ou através de um animal infectado ou através de um sangue que você coloca. A gente tem um sistema, tipo uma mamadeirinha para o barbeiro, sabe? A gente chama de mamadeira mesmo. Não é uma mamadeira de criança, mas é uma espécie de mamadeira. Tá? E alguém falou assim, eu vi ele sair da célula. O que acontece depois que ele sai de uma célula? Ele entra em outra célula. Então, uma célula, às vezes, dá mil parasitos, e eles entram em outras 1000 células, e cada célula vai reproduzir outros 1000 parasitos. Por isso que, quando a pessoa é infectada, demora mais ou menos uma semana para ela começar a ter sintomas, porque é quando o número de parasitas presentes vai poder afetar e dar febre na pessoa. Quando a pessoa é infectada, dificilmente ela tem febre no primeiro dia. A febre vai dar só lá no 7º dia, 8º dia, por causa da divisão e da reprodução dos parasitos. Entendeu? Então, vamos lá. Vocês vão continuando escrevendo aí e eu vou seguir aqui a aula, tá? Porque para mim é importante saber a percepção de vocês sobre isso. Então, no Expresso Chagas, a gente não mostra o parasita se mexendo, a gente só mostra o vídeo, tá? Mas o que a gente mostra, então? E aí eu tenho essa pergunta para vocês, se vocês conheciam esse vídeo já, se algum de vocês já tinha visto esse vídeo, ele tá exposto no portal da Fiocruz bem há uns 10 anos, sabe? Então, mas muitas vezes a gente se depara com pessoas que nunca viram esse vídeo, apesar dele estar já disponível há mais de 10 anos, né? E aí eu queria que vocês respondessem, quando pudessem, não precisa ser exatamente agora, se vocês viram nesse vídeo alguma coisa que vocês não conheciam, né? Porque o vídeo fala muita coisa, o vídeo mostra a casa, o vídeo mostra o peridomicílio, o vídeo mostra um barbeiro, ele mostra os ovos de barbeiro, ele não mostra o ciclo do barbeiro todo, mas ele mostra os ovos, ele mostra o barbeiro, ele mostra o barbeiro sugando o sangue, ele mostra o parasita, então, e ele quer falar do ciclo do tripanosoma, ele não fala do ciclo do barbeiro. São coisas diferentes. Se a gente fosse falar do nosso ciclo de vida, o nosso ciclo de vida começava quando a gente nasce, né? A nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência, a nossa fase adulta, até a gente morrer. Esse é o nosso ciclo de vida. E, de modo geral, a gente deixa o legado da nossa família, né? Quando a gente tem filhos, a gente deixa um legado genético. O meu DNA ficou no DNA dos meus filhos, que agora já estão no DNA dos meus netos. Então, esse legado genético vai passando de geração para geração. No tripanosoma também, no barbeiro também, e nos animais que são infectados pelo tripanosoma também, tá? Muito bem. Essas são as imagens que Chagas desenhou, né? Publicou, eu já mostrei para vocês esse slide. Elas são um pouco diferentes daquele slide, do que está no vídeo, né? Porque no vídeo vocês só viram duas formas. Vocês viram essa forma aqui. Vocês estão vendo a minha ponteira? A minha setinha? Uma das formas a gente viu no vídeo. Duas formas aqui a gente viu no vídeo. E a gente viu um outro barbeiro, mas eu vou deixar isso para depois. Então, quais são os pôsteres que a gente bota no vagão 2 para fazer o nosso cenário e a nossa base de discussão com as pessoas? A gente bota primeiro esse pôster aqui, que tem os resultados originais de Chagas, que eu já mostrei para vocês em outras aulas. E o primeiro pôster específico é esse que a gente fala, descobrindo com microscópios e lupas. Porque com lupas a gente vai olhar o barbeiro e com microscópio a gente vai olhar os parasitas, tá bom? Então vamos adiante. Essa aqui é a nossa
é a nossa observação com uma lupa de mão, olhando os barbeiros. A gente sempre leva uma plaquinha dessa, essa é uma placa de plástico, né? Lá em laboratório a gente chama ela de placa de Petri, com um isoporzinho recortado lá dentro e com esses barbeiros fixados com um alfinete. Eles não estão vivos, eles estão mortos, foram fixados com algum fixador, eles estão mortos, né? Esse aqui é aqui Rhodnius prolixus, Rhodnius, acho que é prolixus aqui, se não me engano, né? A gente leva algumas placas dessas com alguns tipos de barbeiro para as pessoas olharem as características, né? Observarem, desenharem, olharem os barbeiros. Aqui vocês estão vendo as pessoas, olha, isso aqui é uma lupa de binocular, é uma lupa de mesa, não é uma lupa de mão. A lupa de mão está aqui, ela já olhou a lupa de mão, ela já olhou os barbeiros aqui, ela está com outra placa de Petri aqui olhando na lupa binocular. E as pessoas estão aqui esperando para ver também. Aqui já é um microscópio, em que ela está vendo uma lâmina de sangue com o parasita de sangue. A gente tem aqui uma caixa de lâmina que a gente preparou no laboratório e levou, a gente levou essas plaquinhas também, e a gente levou esses cards que eu vou mostrar para vocês, esses álbuns que muitos de vocês devem conhecer, porque eles já foram muito distribuídos. E a gente leva também uma revistinha, um gibi, né? Uma HQ, uma história em quadrinhos sobre os barbeiros. Tá? Esse aqui são os cartões ilustrados que a gente tem, os barbeiros de cada região norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Eu espero que vocês conheçam, se não conhecerem podem clicar depois nesse link, como eu vou mandar para vocês a aula, vocês podem clicar no link. Cada um deles tem vários barbeiros, e eu vou mostrar, e a gente usa muitas vezes esses cartões na nossa exposição. Tá? Aqui vocês veem uma criança olhando os barbeiros com a lupa, né? Não tem o menor perigo, mesmo ela sem luva, ela pode pegar essa placa, ela está fechada, vedada, se ela cair no chão ela não quebra, e mesmo que quebrasse, o barbeiro está morto ali dentro. Mas a criança está vendo o barbeiro e está vendo diferentes fases da evolução do barbeiro, porque ele também nasce de um ovo e também vai crescendo, né? Aqui já é uma criança vendo o barbeiro na lupa binocular, porque também uma das coisas que eles descobrem é que os diferentes instrumentos aumentam um número de vezes diferentes. Para eles, microscópio é tudo igual. Então, eles acham que a lupa é igual ao microscópio, mas não é, porque cada uma dá um aumento um pouco diferente. Né? Isso, então, já é um aprendizado que não tem nada a ver com Chagas, tem a ver com física, tem a ver com instrumentos, tem a ver com laboratório, né? Vai encantando as pessoas com os equipamentos de laboratório. Aqui já é um senhorzinho muito lindo que resolveu olhar. Ele olhou primeiro aqui e agora ele está olhando com a lupa de mão o mesmo material. Vocês estão vendo? A mesma plaquinha com os barbeiros. Aqui é o microscópio e a lupa lado a lado, para a pessoa passar de uma dimensão para outra dimensão de aumento, né? Então, novamente, o barbeiro não pode ser visto no microscópio, só pode ser visto na lupa. Né? Nesse microscópio ele não pode ser visto, porque esse microscópio é um microscópio que a luz tem que atravessar ele inteiro, enquanto que a lupa, a luz ilumina de cima, e você vê o barbeiro inteiro por cima, só aumentado, tá bom? Aqui é uma outra figura da mesma montagem do vagão 2, então, de novo, a mesa, os microscópios, a lupa de mão. E eu gosto muito dessa imagem por causa dos chapéus desses visitantes, que eu achei muito encantador. Todos eles usavam chapéu. Eu acho que é por causa da idade deles, mas aqui atrás também. Né? Aqui vocês têm de novo, né, numa outra montagem, sempre as lâminas, os barbeiros, os cartões ilustrados, os pôsteres presentes para a gente poder trabalhar os conteúdos desse vagão. A mesma coisa aqui. Aqui eles já tinham passado no vagão 1, eles estavam com o folheto da Rio Chagas na mão, tá vendo? Então, esse diálogo entre os vários vagões é uma coisa que acontece, porque quem está no vagão 2 também responde coisas do vagão 1, também responde coisas do vagão 3. Então, a nossa equipe do vagão 2, ela é especialista no 2, mas ela conhece o Expresso como um todo, domina a tecnologia como um todo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, que é um vídeo maior, ele tem, aquele vídeo que eu mostrei tinha 3 minutos, esse vídeo tem meia hora, então eu só vou mostrar rapidamente uns pedacinhos dele entre
o minuto 15 e o minuto 18. Vou mostrar só 3 minutinhos. Eu vou procurar aqui no vídeo. Esse vídeo também está disponível, também é um vídeo da Fiocruz, que é um vídeo sobre o barbeiro, tá? Com muito mais detalhes sobre os barbeiros. O nome do vídeo é Triatomíneos, um elo de uma enfermidade. Vou mostrar ele aqui. Eu vou lá no minuto 15. Vou deixar passar um pouquinho, do minuto 15 até o 18. Em 1908, durante uma de suas caminhadas a trabalho, Carlos Chagas teve sua atenção despertada por um engenheiro que trabalhava na construção da ferrovia para um inseto hematófago que se encontrava em grande quantidade. Essas imagens foram filmadas por Chagas em 1909, gente. Conhecidas como cafu. E as fotografias também. Aquele é um filme original, esse filme dos barbeiros andando. Por isso que é tão feinho, mas é um registro histórico, esse também. E animais domésticos. Mais tarde, ao examinar o microscópio o intestino desse inseto, encontrou protozoários. Tá vendo que essa aí é mais sujo? Essa é a análise do protozoário no intestino, no meio das fezes para do avançar em sua barbeiro. pesquisa, Chagas enviou ao Instituto Oswaldo Cruz alguns exemplares do inseto. Oswaldo Cruz colocou-os em contato com saguis criados em laboratório. Cerca de um mês depois, ao examinar o microscópio o sangue de um dos animais que havia adoecido, encontrou formas de tripanossoma. Imediatamente comunicou a descoberta a Carlos Chagas e pediu que ele retornasse ao Instituto Oswaldo Cruz. Chagas, então, constatou que o protozoário era uma nova espécie e o batizou de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre e amigo. Em abril de 1909, Carlos Chagas encontrou o protozoário no sangue de uma criança em La Sance e anunciou a descoberta de uma nova enfermidade. O pesquisador Arthur Neiva aprofundou os estudos sobre um inseto, constatando que se tratava de um inseto da espécie Conorhinus megistus, que mais tarde foi renomeado como Panstrongylus megistus. Com o apoio dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, a partir de 1909, Carlos Chagas desenvolveu um trabalho completo, um marco na medicina mundial. Estudou os hábitos do inseto transmissor, a biologia do Trypanosoma cruzi, seu ciclo nos organismos infectados e os sinais clínicos causados pela enfermidade, também conhecida como tripanossomíase americana. A doença de Chagas faz parte do grupo de doenças tropicais negligenciadas. As doenças negligenciadas são um grupo de doenças endêmicas que ocorrem especialmente entre as populações pobres da África, da Ásia e da América Latina, sendo a doença de Chagas uma das mais importantes, juntamente com a esquistossomose, leishmaniose, dengue e helmintíasis, entre outras. Atualmente, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas estejam infectadas com Trypanosoma cruzi em todo o mundo, sendo que a maioria na América Latina, onde a enfermidade de Chagas é uma endemia. Mais de 25 milhões de pessoas estão em situação de risco. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse vídeo. Ele também vai ficar disponível para vocês verem depois, vale a pena. Ele é um vídeo mais de aula, né? Diferente daquele vídeo anterior, que era um vídeo mais de divulgação. Então, o que a gente faz ainda no vagão 2? A gente mostra as lupas, e essa aqui é uma outra caixinha muito interessante, que às vezes a gente leva, desenvolvida no laboratório da Catarina, acho que a Catarina está aqui presente,
em que eles botam triatomíneos vivos. Então, isso aqui nada mais é do que uma caixa de sorvete, tá? Bem vedada, né? Eles botam triatomíneos não infectados, criados no laboratório, dentro da caixa, e a gente vê por cima o barbeiro vivo andando. Isso também é muito interessante, as pessoas gostam muito de ver o barbeiro andando, né? Aqui a gente não está vendo ele andando, mas vocês já viram ele andando no vídeo, né? E aí eu pergunto para vocês, com base nessas estampas, né, nos blocos de card que a gente tem de triatomínio, repara, são 5 bloquinhos, né, com 156 triatomíneos diferentes. Olha só, 156 espécies diferentes nesses blocos todos, tá? E aqui elas estão divididas assim, 35 na região norte, 36 no nordeste, 35 no centro-oeste, 25 no sudeste e 25 no sul, né? E eu vou deixar aqui uma imagem para vocês comentarem aí também. Essa é a imagem que Chagas botou no seu trabalho. Aqui eu peguei 8, daquelas 156, eu copiei 8 aqui, né? Vocês conseguem identificar qual aqui o Chagas, qual que o Chagas descreveu? Pode falar, ou escrever, ou dizer aí no chat. Alguém quer dizer? Qual dessas 8 mais parece com essa aqui? Lembra que eu falei do jogo dos 7 erros? Esse é o jogo dos 7 acertos. Ninguém quer falar? O que houve? Tá todo mundo mudo? Ou estão falando no chat e eu não vi? Megistos, tá certo. Estão falando no chat e eu não vi, tudo bem. Então, vocês estão craques, né? A gente tem muito agente de endemia aqui, muito craque aqui. Eu só peguei alguns, né? Eu peguei 6 da espécie triatoma, né? Repara que a espécie mais importante na transmissão interdomiciliar, que foi controlada dentro das casas, foi o triatoma infestans. Mas ainda tem um pouquinho lá no estado da Bahia, tá? Aqui tem no estado da Bahia e no Rio Grande do Sul. Aqui tem um mapinha de onde tem esse vetor, tá? O brasiliensis, ele está lá no Nordeste, um pouquinho no Centro-Oeste, o triatoma brasiliensis. O triatoma rubrofácea, ele é mais espalhado, repara aqui no mapinha. O triatoma pseudomaculata tem uma distribuição bem larga, vai do Centro-Oeste até o Nordeste, né? Já o triatoma melânica é bem no litoral, aqui na Bahia e nos estados acima. Tem um triatoma Arthur Neivai. Lembra que foi o Arthur Neiva que foi o primeiro a estudar os triatomas a pedido do Chagas? Aí ele ganhou um barbeiro com o nome dele, triatoma Arthur Neivai, uma outra espécie, né? E tem o Panstrongylo megistus, que foi o que o Chagas viu, e o Panstrongylo geniculatus. Eles têm cores diferentes, eles têm uma série de coisas diferentes que a gente não vai entrar aqui. A gente podia até fazer um jogo da memória só com esses bichinhos, ia ser bem difícil, né? Mas é interessante como a diversidade de vetores que podem transmitir a doença de Chagas. Aqui você tem uma escala, uma reguinha do lado, né, em que mostra o seguinte: o tamanho natural desse bicho é esse tamanho, ele aqui está ampliado, tá? Esse aqui também, o tamanho natural é esse aqui o tamanho natural é esse. Então, a ampliação, né, a fotografia foi feita com uma ampliação para caber dentro do cartão, tá? Mas sempre é importante ter uma reguinha que mostra qual é o tamanho natural, porque senão, se a pessoa esperar um barbeiro desse tamanho, encontrar esse barbeiro na sua casa, ela vai dizer, não, o meu é menorzinho. Não é, ele é menorzinho mesmo. É que se puser menorzinho do tamanho natural, a gente não sabe, não consegue ver muitos detalhes, tá bom? Vamos passar então. Além das descobertas dos barbeiros nas lupas, a gente tem as descobertas pelos microscópios, que é o nosso pôster falava lupas e microscópios, tá? Então aqui tem uma imagem da pessoa olhando no microscópio, esse rapaz olhando, essa aqui também ele está olhando no microscópio, essa criança, e a lâmina que a gente bota é uma lâmina de sangue.
em que tem células vermelhas, que aqui estão coradas em vermelho, né? Elas estão muito empilhadas, às vezes parece uma minhoca, mas não é. Essa aqui são várias células todas agrupadas. Aqui você tem células individuais, soltinhas, né? E o parasito aqui do lado. Essa é a forma que circula no sangue, a forma do tripanosoma que circula no sangue. E vocês veem em relação ao tamanho, né? A gente pode depois fazer um desenho, como o Chagas fez. Aqui de novo o parasito, aqui a célula vermelha, e eu botei aqui uma célula branca. Ela não está branca porque ela está corada, essa lâmina está corada, então as hemácias aparecem, nesse caso aqui, azuladas, e o leucócito, que é a célula branca, células vermelhas e células brancas do sangue, ele é bem maior do que a célula vermelha. Está vendo o tamanhão da célula branca, e aqui o tamanhinho da célula vermelha, e aqui no meio tem o tripanosoma. Então, também ter a dimensão de que um tripanosoma, ele é um pouquinho, dá para a gente ver no mesmo aumento os três tipos de células diferentes, tá? E aqui a gente usa essa imagem para poder fazer um desenho ou a modelagem em massinha dessa imagem. Eu queria que vocês, agora, no caderno de vocês, desenhassem uma célula vermelha e desenhasse o parasita a partir do que está aqui na nossa tela. Essa é uma oficina que a gente costuma fazer, que a gente chama de bioarte. A gente traz diferentes imagens científicas e a gente pede às pessoas ou para desenharem ou para modelar em massinha em cima da própria figura. A gente bota a figura na mesa, né, impressa na mesa, bonitinha, e a pessoa também desenha em massinha, e ela vai estar, então, construindo as relações de tamanho e as relações de forma, para mostrar que são duas células e que são células diferentes. E repara que aqui, essas células, que são as células sanguíneas vermelhas, elas não têm núcleo. Então, ao não ter núcleo, elas não têm nada que core em azul, com esse corante, que aqui cora o núcleo do tripanosoma em azul. Vocês estão vendo aqui o núcleo do tripanosoma, esse bastão grande que está aqui, em azul claro, e ele tem uma bolinha aqui na frente, que é um DNA muito característico, né? Por isso ele chama tripanosoma, porque esse aqui é a característica dos tripanosomatídeos, né? Que é esse órgão aqui, que é um órgão intracelular dele chamado cinetoplasto. Não precisa saber esses nomes não, tá? Mas repara que o núcleo dele pega o corpo todo praticamente. Então, o parasita tem um corpo com um núcleo bem grande, com uma concentração de DNA na bolinha, tá? E aqui tem o rabinho dele, o flagelo, que na realidade não é um rabinho, é uma antena, gente. Ele anda no movimento com o flagelo para frente. O flagelo não bate para ele andar para frente, ele puxa, né, o parasita para a direção do flagelo. Então, todo o movimento que vocês virem, vocês vão ver o flagelo puxando. O flagelo que eu digo é esse aqui, por isso a gente diz que ele é flagelado, ele tem um flagelo, né? E esse flagelo dá o movimento, que é aquele movimento que vocês viram no vídeo, tá bom? Bom, e aí me perguntaram, a gente pode ver o vírus da Covid no microscópio? E eu vou mostrar para vocês que nesses microscópios a gente não vê vírus, tá? Por quê? Porque existem diferentes tipos de microscópios, né? Esse aqui foi o primeiro microscópio inventado, tá aqui uma fotografia de uma pessoa usando um microscópio, usando o microscópio original que foi inventado, né? Ele olhava como se fosse uma lupa de mão, só que já era uma lupa muito mais bem trabalhada, porque tinha uma lente muito bem polida, uma lente muito bem polida. Tem a lupa de mão, que todo mundo conhece, tem o microscópio de luz, que eu mostrei para vocês, que é um microscópio óptico, e tem o microscópio eletrônico, que não tem como levar para campo, né? Só a imagem dele mesmo. A gente tem isso nos laboratórios, nas universidades, nos centros de pesquisa. Não tem microscópio eletrônico no LACEN, por exemplo, tá? E aí, dependendo do tamanho de cada coisa, você só vai ver num determinado aumento. Por exemplo, um aumento de 1000 vezes, você consegue ver o tripanosoma bem aumentado, tá? As bactérias, que são, por exemplo, a bactéria da tuberculose, a bactéria que causa a diarreia, né? As enterobactérias, a Escherichia coli, elas são
você consegue ver num aumento de 10 mil vezes. As duas coisas você consegue fazer nas lupas, né? E também nos microscópios ópticos. Mas os vírus só nos microscópios eletrônicos, porque eles são partículas. E eles se dividem dentro das células. Então, a gente precisa de 100 mil vezes de aumento para ver esses vírus, tá? No nosso primeiro questionário, algumas pessoas não sabiam se o tripanosoma era um protozoário, uma bactéria ou um vírus. O tripanosoma é um protozoário, ele é bem grande, ele é bem complexo, né? Ele é uma célula eucariótica, da mesma maneira que as nossas células são eucarióticas. Já as bactérias, aqui o bactério da tuberculose, por exemplo, são bem diferentes de nós, mas também são células que se dividem sozinhas. Os vírus, esse é o vírus da Covid, o vírus SARS-CoV-2, eles não se dividem sozinhos, eles precisam entrar dentro da célula para se dividir e assim mesmo eles usam parte do material celular da célula para se dividir, tá? Aqui são alguns exemplos de viroses que já eram conhecidas antes da gente saber que existia um vírus, porque quando o vírus causa uma determinada doença, né, como a febre amarela, a raiva, o resfriado, a gripe, rubéola, as hepatites, tudo isso é causado por vírus. Catapora, cachumba, chikungunya, dengue, é tudo causado por vírus. A AIDS, né? E antes de saber que eram vírus, antes de saber como eles eram, se descobriu a doença que eles causavam, né? Então, a doença foi descoberta e foi enfrentada antes da gente saber a causa dela, né? Eu vou falar aqui do tamanho do vírus. Vejam uma reguinha de 10 centímetros, cada pedacinho desse é 1 centímetro, né? E cada 1 centímetro cabe 10 milímetros. Eu vou fazer uma comparação aqui de escala para vocês, né? Então, uma formiguinha, você consegue medir em 1 centímetro uma formiguinha, né? Uma taxinha, você consegue medir em 1 centímetro também, só que ela é um pouco menor, ela tem 7 milímetros, né? E aqui eu vou botar essa mesma reguinha para vocês verem a comparação dos aumentos. Quando você aumenta 10 vezes com uma lupa de mão, por exemplo, cada centímetro daquele permite que você veja 10 milímetros inteiros. Os 10 milímetros aqui de 1 centímetro vão estar dentro dessa nova régua que foi aumentada. E aí a nossa formiguinha, a gente vai conseguir ver uma formiga menor. Uma formiga de 2 milímetros. Aqui essa é uma formigona de 1 centímetro, essa é uma formiguinha de 2 milímetros. Todos vocês conhecem formiguinhas e formigões, né? E a nossa taxinha fica desse tamanho, se a gente aumentar ela 10 vezes. E aí, se a gente for aumentando 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes ou 100 mil vezes, cada vez esse pedacinho da régua vai ser aumentado 10 vezes. Então, a régua de 10 centímetros, aqui a nossa régua é de 10 milímetros, a nossa régua é de 1 milímetro, a nossa régua é de 100 micrômetros, de 10 micrômetros e de 1000 nanômetros. Gente, isso aqui é uma aula de nanotecnologia, de nano, porque a gente está chegando na dimensão nano, a dimensão que a gente não vê no olho nu. Até 1 milímetro a gente vê no olho nu, depois a gente não vê mais no olho nu, a gente precisa de algum instrumento. Então, aqui as células de sangue, a gente vê já com esse aumento de 100 vezes, tá? As células do fígado são maiores que as células de sangue, a gente também vê no aumento de 100 vezes. E as células do coração também são grandes, a gente vê no aumento de 100 vezes. Mas o tripanosoma a gente só vê no aumento de 1000 vezes, tá? Aumentando para ver bem, né? Porque isso aqui é a mesma figura, você não consegue ver direito, tá? Agora, a gente pode fazer o mesmo aumento de 100 vezes num microscópio eletrônico. E aí a gente vai fazer a transição da microscopia óptica para a microscopia eletrônica. Então, a gente vê a bactéria, que a gente vê em 1000 vezes, a gente pode ver na microscopia óptica, coradinha ali, como eu mostrei para vocês a bactéria da tuberculose, mas o vírus a gente só vai ver mais adiante, bem pequenininho, em 10 mil vezes, tá? Ou em 100 mil vezes de aumento, tá bom? Então, qual é o tamanho de um vírus? Um vírus, né, você tem aqui aquele tripanosoma, se eu aumentar ele no mesmo tamanho se eu aumentar ele 10 mil vezes, você não vê mais ele inteiro, você só vê um pedaço do flagelo dele, entendeu? Agora, para eu aumentar 100 mil vezes, você tem que fazer algumas analogias. Por exemplo, uma roda de bicicleta aumentada 10 mil vezes vira do tamanho do estádio do Maracanã. Se eu pegar uma roda de bicicleta que tem meio metro e aumentar 10 mil vezes, ela vai ter 5 quilômetros.
Então, esse é a escala que a gente está trabalhando para ver coisas invisíveis, tá bom? Aqui, se a gente pegar uma pessoa de 1,80 m, um pouquinho maior que eu, tenho 1,5 m, e aumentar ela também 10 mil vezes, ela vai ficar com 18 quilômetros de altura. Vai virar uma gigante do tamanho da nossa ponte Rio-Niterói. Tá? Então, eu trouxe isso só para a gente ter algumas comparações de vírus, bactérias. A gente ainda está preparando um pôster sobre isso para levar. A gente ainda não fez esse pôster, não. Tá? O outro pôster que a gente tem no vagão 2 é o pôster do diagnóstico, das possibilidades de diagnóstico, que a gente pode oferecer fazer o teste de Chagas durante o evento, durante o expresso. Essa é uma decisão que é tomada localmente se isso for uma questão importante. Se eu tiver numa escola só com alunos e professores, possivelmente eu não preciso fazer o teste. Agora, se eu estiver numa praça pública ou numa escola no fim de semana com as pessoas, os visitantes indo ali, pessoas que podem estar com doença de Chagas, talvez eu possa fazer um teste sim. E a primeira possibilidade que eu trouxe aqui para vocês é uma punção no dedo e um teste rápido. Todo mundo já fez teste rápido de Covid, todo mundo. A maioria das pessoas fez teste rápido de Covid agora, quando a gente teve a Covid, né? Porque teste rápido é uma coisa que já foi desenvolvida para muitas doenças, né? Então, nós temos lá na Fiocruz, produzido por Biomanguinhos, um teste rápido para Chagas. Eu trouxe isso aqui do site de Biomanguinhos, e o Biomanguinhos produz teste rápido para muita coisa. Produz o autoteste de HIV, produz o teste rápido de chikungunya, de Covid, de dengue, HIV 1 e 2, HIV sífilis, que eles chamam do combo, né? Leishmaniose visceral, leptospirose, sífilis duo, também IgM e IgG para Zika, dengue, chikungunya, para Zika, então, enfim, são vários testes, vários para Covid, teste rápido Chagas, teste rápido HIV. Isso aqui não é uma propaganda de Biomanguinhos, não, porque a Fiocruz não vende para ninguém e não vende para a farmácia. A Fiocruz vende para o Ministério da Saúde, de acordo com a demanda dos municípios e dos LACENs. Então, a Fiocruz não é um órgão comercial para o público, ela produz para o SUS, tá? Então, se a sua cidade precisa desses testes, vocês têm que fazer a previsão e o pedido ao Ministério da Saúde, tá bom? No acordo lá de orçamento anual. Então, o nosso teste Chagas, ele vem nessa caixinha e a gente coloca aqui uma gota de sangue diluída no tampão de diluição e ela se dissolve, né, até ter que nem o teste de Covid, até ter duas ou mais risquinhos. Gente, por favor, vamos fechar os microfones para a gente poder não ter vazamento de Por isso. Não, som. mas ali, ó. Tirei. Rita, você me ajuda? Agora sim, só um momento. Tá bom. Então, no teste rápido, você tem sempre uma risquinha que dá positivo, que é o controle positivo. E se aquele teste for positivo, você tem o teste, né, que aparece em T, como corado também. Um teste negativo, ele vai aparecer branquinho aqui, não vai ser positivo. E aqui eu trouxe 3 testes que deram positivo com diferentes intensidades. Esse é mais fraquinho, esse é médio, esse é muito positivo. E aqui a gente testou o mesmo teste que era fraco positivo aqui, a gente testou num outro fornecedor de teste rápido e ele dá negativo. Então, às vezes, o teste... Por que eu estou dizendo isso? Porque o teste rápido não serve para diagnóstico, ele serve para rastreamento. Se você tiver um teste rápido positivo, você tem que ir ao centro de saúde fazer, então, um teste de sorologia completo, mais completo, 2 testes para poder confirmar. Porque senão você vai ter, como esse caso aqui, é o mesmo teste, 22, que aqui dá fraco positivo e aqui dá negativo, porque eu usei 2 testes diferentes, tá bom? Então, o que é importante no teste rápido? Eles nos ajudam no rastreamento, né? Então, vocês lembram, isso aqui são municípios que têm a presença do vetor ainda em 2014 a 2018, né? E a gente tem no PCDT os fatores de risco. Morou na infância ou mora em área que tem presença de barbeiros? Se ela já morou nessas áreas, ela é fator de risco, pode fazer um rastreamento.
morou ou mora numa casa em que pode ter ocorrido o convívio com barbeiros, principalmente as casas de estuque, taipa, sapê, pau a pique, madeira e outras, né, que possam permitir a colonização de triatomíneos. Lembra que, por exemplo, as casas de madeira ribeirinhas, o triatomíneo não fica dentro da casa não, gente. Ele fica silvestre nas árvores da vizinhança, né? Dificilmente você vê um barbeiro dentro de uma casa de ribeirinho na região norte, por exemplo. A pesquisa de barbeiro na região norte é diferente da pesquisa de barbeiro na região sudeste e centro-oeste, né? Morou ou nasceu em área com registro de transmissão ativa de tripanosoma ou com histórico epidemiológico sugestivo de transmissão da doença no passado, já morou lá e hoje não mora mais, morava em Goiás e hoje está no Rio, morava na Bahia e hoje está no Rio, né? Recebeu transfusão de sangue ou hemocomponentes antes de 1992, tem familiares ou pessoas no convívio habitual ou rede social que tenham diagnóstico de doença de Chagas, ou é filho de mãe com infecção por Chagas. Ontem acho que foi não me lembro qual das pessoas, se foi a dona Amélia ou se foi o seu Antônio, que disse que o médico fez a pergunta crucial: sua mãe morreu de quê? Seu pai morreu de quê? Seu avô morreu de quê? Se algum deles, espero que não tenham morrido, mas se algum deles tiver morrido de Chagas, você tem familiares que conviveram e que tiveram Chagas. Por que essa informação é importante? Porque se você tem familiares que conviveram com Chagas, você pode ter passado na casa da sua avó, na casa da sua tia, e em algum momento ter sido contaminado sem que você saiba, porque ela é invisível, falei para vocês. Até aparecer sintoma, ela fica muito invisível, tá? Então, a outra possibilidade de diagnóstico é a punção venosa, em que você tira o sangue, né, para a sorologia dentro de um laboratório, de um LACEN, né? Então, aqui está a nossa equipe do Expresso Chagas, lá em Montes Claros, com a Juliana aqui colhendo o sangue dessa pessoa e esse monte de tubo que a gente colheu lá para fazer depois os testes que nós fizemos junto com a universidade, tá? Por isso, ter parceria com as universidades é muito importante. Vou mostrar para vocês os exemplos que nós tivemos de número de coletas e de exames que a gente teve em cada cidade que a gente passou, né? Grão-Mogol, Espinosa, foram 414 amostras colhidas, 1.100 amostras colhidas, 300 amostras colhidas. E quantas foram positivas? Tá? Repara, é diferente, né? Não, desculpe, quantas foram as coletas? Aqui eu não trouxe os positivos. Então, aqui todo mundo que foi e metade, mais ou menos, quis coletar. Tá? Será que eu trouxe os positivos? Trouxe. Adultos positivos. Tá? 24% daquelas coletas, 19, 21, e em La Sança, em Belo Horizonte, nós não fizemos coleta. Então, a opção de fazer coleta ou não, a gente pode fazer. Em La Sança, a gente só fez a parte educativa, não fez a parte de busca ativa. Isso aqui a gente chama busca ativa. Porque a prevalência de pessoas, de adultos positivos na população brasileira é 2%, 1 a 2%. Nós encontrarmos 24% é porque a gente fez o que a gente chama de um viés. A gente chamou muita gente interessada e a gente encontrou muita gente positiva. 24% não é a realidade daquele local. Então, não é um estudo epidemiológico, é um estudo de busca ativa de casos positivos, tá? Que pode ser feito com o Expresso Chagas no vagão 2. Finalmente, no vagão 2, a gente também fala de tratamento. A gente falou do parasita, do vetor, do diagnóstico, agora do tratamento. No tratamento, a gente não faz tratamento de ninguém lá, tá? A gente mostra que existe o medicamento, a gente mostra que ele está previsto no protocolo Chagas, tá? A gente tem 2 pôsteres aqui que falam aquilo que eu já falei para vocês, né? O único medicamento disponível para reduzir o número de parasitas, né? A gente mostra um estudo que vem sendo feito com redução da dose de benzonidazol, aqui está 300 miligramas, e aqui está um benzonidazol de 150 miligramas, reduzindo de 8 semanas para 4 semanas, mostrando que o efeito é relativamente o mesmo do que a dose longa. Mas isso foi feito na Bolívia. Então, esse estudo está sendo repetido no Brasil. Ele é uma boa esperança, porque quanto menos tempo a gente usa do benzonidazol, menos efeito colateral o benzonidazol traz, tá?
Mas é importante, então, discutir isso, né? Que é um medicamento e que precisa de estudo para a gente poder usar até melhor o próprio medicamento que existe. Essa é a caixinha do medicamento, é o mesmo velho tripanosida, desde as décadas de 60 ele está sendo usado, está sendo estudado em doses menores, em tempos menores, e ele é recomendado para todos os portadores soronegativos. Soronegativos? Não, soropositivos, desculpe, aqui está errado, soropositivos, tá? Aqui são algumas evidências do benefício. Nesse trabalho que a gente publicou em 2014, a rede que eu participo publicou em 2014, o benzonidazol, ele reduziu 78% o risco de progressão da doença, né? Como é que a gente sabe disso? O que eles fizeram? Eles estudaram, pegaram 4 estudos de pessoas soropositivas para cruze, tratadas e não tratadas, né? Haviam sido tratadas e fizeram acompanhamento dessas pessoas. Então, em 1.000 pessoas tratadas, 3 desenvolveram a cardiopatia e 6 tiveram alteração no eletrocardiograma. Já nas não tratadas, das 1.078 pessoas, 16 desenvolveram a doença e 17 tiveram alterações no eletrocardiograma. É pouco perto de 1.000? É, mas vai juntando 16, 16, 16, 16, dá aquela 1 milhão de pessoas que nós temos hoje no Brasil que tem a doença. Mas vocês vejam que de 1.000 pessoas, esse estudo foi feito na Argentina, de 1.000 pessoas, são poucas as que desenvolvem a doença, né? Mesmo não tratadas, são 18, né? Isso é menos de 1%. Então, quando a gente fala de porcentagens, a gente está tendo uma ideia de que essa não é uma doença tão grave quanto se fala, mas ela é suficientemente grave para a gente não deixar ela progredir e ela se espalhar, tá bom? Bom, então, um dos problemas maiores que a gente tem, eu já mostrei esses slides para vocês em outras aulas, é que de todas as pessoas portadoras, só 1 em 100 tiveram tratamento antiparasitário, e isso chama-se negligência, porque se esse tratamento já existe há mais de 40 anos, por que as pessoas não receberam o tratamento? E seguiram pela fase crônica toda e só foram descobrir depois quando começou a ter sintoma? Porque elas foram negligenciadas, porque os exames de laboratório não foram feitos, né? Porque não foi feito o rastreamento dessas pessoas, tá bom? Aqui é aquilo que eu já falei para vocês, vou pular, aqui também, isso é um detalhamento. O nome desse estudo, que foi lançado em 2019, chamava-se Bendita, é um acrônimo de benzonidazol, novas doses e melhoria do tratamento e associações terapêuticas. Então, o nome do estudo chamava-se Bendita, acabaram de lançar, tratamento mais curto pode ter a mesma eficácia e ser mais seguro. Tratamento ajuda pacientes com doença de Chagas. Isso aqui são as manchetes quando o DNDi e a Universidade de San Simón mostraram os resultados desse estudo que foi feito na Bolívia, tá? Então, o novo paradigma para o tratamento é que deve-se fazer o tratamento tripanocida de casos crônicos agudos, e isso deve ser uma prioridade na atenção primária em políticas públicas e no cuidado clínico em todos os países. Quem fala isso é a Organização Mundial de Saúde. Mas para fazer o tratamento, o que a gente precisa saber? Se o caso é crônico, ou seja, tem que ter o diagnóstico. Então, o acesso ao diagnóstico é muito importante, tá? Bom, aí a gente também mostra que a gente está estudando um outro tratamento, que é o tratamento com selênio. Nesse caso aqui, a gente tem 3 pôsteres de selênio. Eu não vou detalhar eles com vocês, a não ser que vocês depois queiram discutir com a gente sobre isso, que não é esse o nosso objetivo, mas a gente pode, nesse vagão 2, colocar outros pôsteres com outros estudos que sejam importantes, tá? Então, aqui a gente são estudos em andamento, eu trouxe até o título dos trabalhos em inglês, mas esse é o nosso estudo do selênio, o estudo com pentoxifilina, o estudo com anti-inflamatórios, 2 estudos com anti-inflamatórios que estão sendo feitos para a gente poder saber se pode reverter os danos, as lesões no coração, tá bom? E aí, eu trouxe esse slide que eu tinha de 2015, quando a gente fez essa proposta, tanto para a SVS quanto para a SAS, que era a Secretaria de Atenção à Saúde, né, da época. A gente defendia a inclusão do benzonidazol na cesta básica de medicamentos de doenças crônicas e para idosos, né, porque existe um cuidado
uma linha de cuidado para doenças crônicas, uma linha de cuidado para os idosos, porque isso daria o direito ao acesso ao benzonidazol. Hoje o benzonidazol está disponível no SUS, mas ele tem que ser pedido pela secretaria de acordo com a presença ou não de casos diagnosticados, né? Então, vocês lembram que tem mais de 3.000 municípios. Então, pelo menos na cesta desses 3.000 municípios devia ter benzonidazol disponível, né? A inserção na linha de cuidado para a doença de Chagas dentro das políticas de saúde do idoso, porque hoje quem tem doença de Chagas é a população idosa, né? Porque a gente teve uma interrupção muito importante, como eu mostrei para vocês na primeira aula, da transmissão. Então, as nossas crianças têm muito pouca doença de Chagas, a não ser que elas tenham tido o azar de serem contaminadas por mães que não fizeram sorologia na gestação. Porque se a mãe fizer um acompanhamento sorológico, que nem faz para sífilis, HIV, durante a gestação, ela vai poder saber se ela tem doença de Chagas ou não. E aí o neném nascendo, ele vai poder ser tratado. E aí tem 100% de cura do neném que é tratado nos 6 primeiros meses de nascimento. E depois também, gente, até 10 anos, 100% de cura, né? Bom, outra coisa que a gente defendia é uma dieta cardioprotetora, que fortalecesse a presença de selênio na dieta das pessoas, especialmente a castanha do Brasil. Quem come uma castanha do Brasil por dia costuma ter a sua saúde mais protegida, e aí o pessoal da região norte tá ganhando, porque eles têm castanha lá na sua dieta, né? Mas isso não acontece no Cerrado, isso não acontece no Centro-Oeste, isso não acontece no Sul, nem no Sudeste. E também uma maior qualidade de atenção básica para o portador de doença de Chagas crônicas, porque ele pode ter educação na alimentação, nos exercícios físicos, ele pode ter uma inclusão produtiva para poder gerar renda, suporte psicológico, tudo isso faz parte do que a gente chama de atenção integral, tá? Bom, eu vou passar aqui agora a palavra para a Mariana. Mariana, você está presente? Para ela apresentar a nossa oficina Florarte. Mariana? Marianinha? Oi, Eu boa não sei se tarde. ela está presente. Oi, Mariana. Estou Está sim. presente? Deixa eu ver se eu consigo ver você aqui. Aí tá aí a Mariana. Não sei se vocês estão vendo a minha... Apresentação sim. Agora sim. Eu estou vendo você aqui, não sei se eles estão vendo você aqui no ladinho, mas eu estou vendo. Então, deixa eu só introduzir um minutinho. A gente, esse vagão era um vagão muito pesado, né? Falava muito de parasita, de doença, de não sei o quê, e a gente queria botar uma leveza nele. Então a pergunta foi: como fazer arte no laboratório? E a Mariana veio com uma proposta que ela vai contar para vocês. Conta aí, Mariana. Tem os slides que você já conhece, é só me pedir para passar. Tá bom. Então, gente, como a doutora Tá Tânia já... apresenta. Sim. Boa noite, eu sou Mariana Albert, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Como tem gente de vários estados, sou natural aqui do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Fiz graduação em Biologia, tá? A nível de curiosidade, né? Sou licenciada, professora de Biologia. Cursei o mestrado na Fiocruz e essa atividade foi desenvolvida durante o meu mestrado e fez parte dele. Então, vocês também já encontram essa atividade disponível na internet para leitura, né? Se quiser conhecer mais, já está publicado, foi um produto, né? Um resultado do meu mestrado, tá? E foi muito divertido, né? Porque eu entrei com uma proposta de mestrado e acabei saindo com outra, e eu ouso dizer que muito melhor, né? Que às vezes a vida dá uns caminhos assim para gente super importantes, né? O Expresso Chagas surgiu para mim como um presente, eu diria, né? E essa oficina ela foi elaborada para o Expresso, tá? Justamente buscando essa leveza, justamente buscando trazer a criatividade. E sempre que eu apresento, eu gosto de dizer que foi feita a muitas mãos, né? Eu fui orientada pela doutora Luciana Gazzoni, doutora Mariana Bello, e também teve muita ajuda, né, da doutora Tânia na construção, de todas as pessoas que estão nessa foto, de várias pessoas do Expresso, porque eu tive o prazer de construir essa oficina de uma forma muito compartilhada, tá? Então, apresentando ela, né, já vendi um pouco peixe, mas agora eu gostaria de apresentar ela. Esse é o pôster dela, tá? Primeira coisa, o nome, né? Lá no comecinho, quando a Tânia começou a mostrar os slides, ela colocou o nome Imunoflorarte, né? Porque até o nome da oficina a gente mudou no processo, tá? Hoje a oficina ela está concebida como Florarte mesmo, e eu dou esses detalhes daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas
que a gente pensou, né? Aqui está o cartaz, né? Vocês conseguem ver, com algumas imagens bem diferentes, né? Para muita gente. E aqui é a imagem da equipe em uma das atividades do Expresso. Bem no finalzinho, vocês conseguem ver que está escuro, porque já era noite, momento que a gente conseguiu parar para tirar essa foto. Pode passar. Primeiro, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Construir um dado, né? A gente tinha o objetivo que essa oficina fosse dinâmica, criativa, participativa, que atendesse gente de todas as idades, que fosse algo tátil, né? E a gente, com todas as ideias, foi criando ela aos poucos. E aí eu trago para vocês a seguinte reflexão, que no Expresso, nas cidades de vocês tenham também esse pensamento, essa liberdade para criar, né? Que isso é muito importante para dar as características, para adaptar, né? Vocês vão ver aqui uma proposta que pode ser adaptada facilmente para a cidade de vocês, para os objetivos de vocês, tá? É uma proposta super dinâmica. Então, primeiro a gente construiu o dado. Para a construção, a gente consultou vários artigos científicos, tá? A gente colocou aqui aproximadamente 30, mas sem dúvida foram mais. E a gente usou alguns descritores, que são as buscas, né? Imunofluorescência, Chagas, Trypanosoma cruzi, e foi pesquisando, tá? E aí, a partir desses artigos que a gente leu, a gente elegeu alguns critérios. Por exemplo, a gente queria que fosse colorido, queria que fosse atrativo, né? E a gente obteve essas imagens aí, que são essas 6 imagens. Então, a gente construiu um dado de 6 faces, tá? Contendo imagens desses artigos. E todas essas imagens têm uma coisa em comum. Alguém consegue imaginar o que é? O que essas imagens têm a ver? Essas cores? A gente tinha uma preocupação, que era ter uma característica em comum, tá? Que era o quê? Ter quem? O protozoário, tá? Ter o Trypanosoma cruzi, ter o protozoário. Então, todas essas imagens, eu posso dizer para vocês que tem uma característica em comum, que é ter ele, tá? Mas não na mesma forma. Lá no começo da apresentação de hoje também, a Tânia colocou diversas formas, né? Fases da vida, né? Formatos, e nessas imagens, então, a gente tem o protozoário, o Trypanosoma, em diferentes fases da vida dele, formatos, em diferentes células, em diferentes partes do corpo, né? Então, em diferentes situações, tá? Isso já dando um adianto do que a gente vai falar. Pode passar, por favor. E aí, eu vou dizer brevemente como foi, então, a organização e a construção da oficina. Então, no primeiro ponto, né, nesse fundo verde aqui, onde a Tânia está apontando, como que ela ficava organizada. Então, o que a gente precisava de material? Mesa, cadeira, tá? Então, a gente, geralmente, dependendo do espaço, a gente adaptava por mais mesas ou mais cadeiras, menos mesas, menos cadeiras, dependia do que a gente tinha de oferta em cada lugar, né? Mas, minimamente, a gente precisa de 2 mesas e algumas cadeiras, tá? E a gente tinha 2 pôsteres, uma cabine, eu vou explicar para vocês sobre a cabine, tá? Papel, o dado, tintas, pincéis, coisas que pudessem pintar tintas específicas. Aí, vamos lá, vou falar de forma sucinta. No item 1, tem a apresentação pessoal. Então, você, ao chegar à minha oficina, o que acontecia? Eu me apresentava, pedia seu nome e sua idade, tá? Lembrando que essa oficina também foi um projeto de pesquisa, então, por isso, essa coleta de dados, tá? Então, a gente pediu o nome e a idade, e a pessoa era convidada a jogar o dado, tá? O jogo do dado está aqui na figura 2, aqui em cima. Aí tem 2 jogos do dado. Depois de jogar o dado, que tem essa senhora aqui de gorro vermelho jogando, tá? Depois de jogar o dado, eu perguntava, alguma face caía, que era alguma das imagens que eu mostrei no slide anterior, tá? E a gente perguntava o que era aquela imagem. E muita gente nunca tinha tido contato com essas imagens, né? Pode voltar um slide, por favor. Isso. Muitas pessoas não tinham tido contato com essas imagens, nunca viram essas imagens na vida. Então, imagens super coloridas, super diferentes, né? E as pessoas usavam a criatividade. Podia ser uma flor, podia ser uma maçã, podia ser o Trypanosoma cruzi, podia ser o que a pessoa achasse que era. E a partir daquele momento passava a ser aquilo, tá? E depois, o que a gente fazia? A gente convidava essas pessoas a pintar essas imagens com tintas, mas tintas específicas, tá? São tintas que, ao colocar numa luz neon, uma luz negra, a gente conseguia fazer a pintura florescer. Então, aqui embaixo tem o item pintura, uma mesa cheia de tintas e pincéis, tá? E uma pessoa, tem um senhor aqui observando a pintura na cabine de fluorescência, que a gente chamou de cabine de fluorescência, que na verdade é uma tenda, ela poderia ter sido construída com tecido, ela poderia ser construída com outros materiais, mas a gente teve o privilégio e a oportunidade de comprar já uma tenda fixa pronta, tá? Que é uma barraca em pé de acampamento, na verdade, tá? E aí, aqui no quarto item, a gente tinha um diálogo final. Então, o que eu fazia? Eu resgatava o que a pessoa disse que era. Então, por exemplo, é uma flor, Mariana. Eu falei, tá bom, é uma flor. Vamos descobrir se é uma flor mesmo. Pinta aí, sabe? Cria uma história, faz um roteiro. A pessoa pintava. Quando eu chegava na cabine, nossa, as pessoas ficavam deslumbradas. Assim,
apaixonadas. Muita gente nunca tinha visto aquilo na vida, nunca imaginava que podia florescer, né? A gente está falando de diferentes tipos de população, dos lugares que o Expresso foi, né? Muitas pessoas, a gente teve a experiência, eu tive o privilégio, né, de ouvir, assim, muitos relatos de muito carinho, que pintou e ficou feliz, que nunca tinha pego um pincel na vida, sabe? Que nunca teve oportunidade. Então, foi realmente, assim, muito emocionante para mim, enquanto pesquisadora, mestranda. Aqui, tem uma imagem ilustrando isso, né? Esse senhor, eu lembro perfeitamente dele, né? Dele relatando que ele nunca tinha tido oportunidade, que ele trabalhou a vida inteira na roça, né? As pessoas aproveitavam para dizer seus relatos e, ao final, eu explicava o que, de fato, era cientificamente aquela imagem, tá? E essas imagens, elas foram obtidas de uma técnica de microscopia, a doutora Tânia falou de algumas técnicas aqui, né, que é uma microscopia específica que se chama microscopia de fluorescência, que são necessárias luzes específicas para obter aquelas imagens que eu mostrei para vocês, tá? Então, tem outro senhor aqui, né, observando a pintura. Acelera um pouquinho por causa do nosso tempo. Tá bom, obrigada. Dentro da cabine, pode passar. Acho que a maioria já foi. Outra senhora também, observando o desenho dela, tá? E muitos deles contavam as histórias do que tinham desenhado e depois eu explicava a relação ou não com a doença de Chagas, tá? Pode passar. E a gente colocava, né, de forma exposta nos lugares, em varais, e as pessoas podiam levar ou não os desenhos para casa também. Pode passar. Aqui os resultados, né? Como foi uma pesquisa, a gente interpretou os resultados, então o que eles responderam que era, os desenhos que eles fizeram, tudo isso foi feito de forma acadêmica, né, com a interpretação desses resultados. Então, na primeira coluna, a gente tem um exemplo de uma figura que foi usada no dado. Na segunda coluna, a gente tem 4 desenhos que a gente chamou de releitura, tá? E na terceira coluna, pinturas livres. Isso para a gente foi uma característica. Releituras a gente caracterizou quando os participantes tentavam imitar, copiar o desenho que eles viam no dado, tá? E pinturas livres eram quando eles criavam desenhos diferentes daqueles observados. Então, a gente percebeu que 83,5% meio que imitaram os desenhos que eles observavam, tá? E os outros 16,5% fizeram pinturas livres. Pode passar. Aqui o exemplo do varal, contendo os desenhos, né? Que foi bem bacana. Esse aqui foi uma escola. E aqui do lado do cantinho, o pôster da oficina. Pode passar. Aqui alguns exemplos de desenhos, né? Então, a gente tem para cada face do dado, como eu disse, 6 faces, né? No item A é a face, e B, C, D, E, F, G, H são diferentes desenhos que diferentes participantes fizeram, né? E escreveram sobre eles. Por exemplo, a gente tem aqui... Estou passando por causa do tempo. Tudo bem. A gente tem o exemplo da figura A, o olho, né? Eles dão nome aos desenhos. Lembra que eu falei? Eles diziam o que era que eles estavam vendo, né? E no final eu explicava, não é o olho, aqui está o tripanossoma, aqui está, né, no coração, ou no rato, ou em diferentes situações, tá? Pode passar. São muitos desenhos, gente. E aqui, essa figura vocês já viram hoje também, de outra forma, né? Não pela microscopia de fluorescência, que é o tripanossoma também. Pode passar. Aqui os resultados, a nível de curiosidade, quais eram as palavras que eles mais respondiam, né? A palavra mais evidente, a gente coletou 708 palavras, e a palavra mais evidente foi tripanossoma, tá? E seguido de diferentes, célula, ovo, sangue, barbeiro, parasita, tá? Por fim, enquanto a gente atendeu na oficina Florarte, né, no total do Expresso, aqui na primeira coluna está o número de participantes, e na segunda o número de participantes da oficina, né? E a porcentagem. Então, a gente percebeu que a gente atendeu uma boa porcentagem de participantes do Expresso, mas a gente identificou limitações. Às vezes, pela falta de cadeira, a gente não conseguia atender tanta gente. Coisas que a gente pode melhorar, né? Agregar para o futuro. Né? De repente, mais mediadores para ajudar. A gente percebeu algumas características que a gente pode melhorar. Em relação ao público, 64% foram mulheres, meninas, né? E 36% homens e meninos. Pode passar. E aqui, nossas considerações finais em relação à oficina e o Expresso, né? A oficina ela contribuiu para a educação e promoção da saúde no Expresso Chagas 21, para a sensibilização e empoderamento da população vulnerável exposta à doença de Chagas. E aqui uma imagem que para a gente foi bem importante. E por fim, a oficina Florarte contribuiu também. É a mesma frase. É a mesma frase. Só botei duas imagens, que eu fiquei encantada com as imagens. Ah, tá. Eu gostaria, então, de destacar que foi uma oportunidade incrível, né, que é diferente, com certeza é diferente de muita coisa que vocês viram, porque foi totalmente original, né, foi uma coisa nova, criada, pensada para o Expresso,
E eu deixo a inspiração para vocês, né, de pensarem também em coisas novas para os lugares de vocês. É isso, obrigada. Obrigada, Marianinha. Tô terminando aqui, gente. Esse é o resultado que a gente fez, né, da avaliação de todo mundo que visitou sobre o vagão 2. Essa nossa aula é vagão 2. De novo, aqui foi mais de 95% de pessoas que gostaram muito ou gostar muito e adoraram, né? E isso variava um pouquinho, mas repara que os azuizinhos estão aqui para cima em todas as cidades, né? Também chamar vocês para tentar entrar no nosso Expresso Virtual, quando puderem, né? No vagão 2 de inovações, foi o que a nossa equipe fez no segundo ano da pandemia, 2021, foi pensar como é que a gente pode fazer um Expresso Virtual. E aí tem lá uma série de sugestões. E eu deixo, então, a mesma pergunta que eu estou fazendo em todas as aulas. No seu território, você manteria todas essas atividades propostas? Você incluiria, retiraria ou modificaria alguma? Lembrando, então, que o que a gente fez foi observação do parasita e dos vetores, observação dos desenhos originais de Chagas, o protocolo, né, o PCDT, né, as novidades e inovações em tratamento, a fluorarte, que está aqui, tem imunofluorarte ainda, a coleta de sangue, que pode ser feita ou não para a sorologia, as diferenças ou não com o COVID, e também os 2 itens que eu não falei aqui, porque são orientação do fluxo local para o diagnóstico, que é muito importante, né? E a inclusão de outras universidades, de outros parceiros em cada local. Se a gente falou da Fiocruz e da Universidade da Unimontes, por exemplo, que foram as principais parceiras lá, mas pode ser a Federal de Pernambuco, pode ser a Federal do Pará, pode ser outras instituições que estejam parceiras aí, e dar visibilidade a esses trabalhos é muito importante. Então, de novo, eu encerro aqui e abro pelo menos uns 10 minutos para a gente fazer comentários e deixo aí as perguntas para vocês. Essa aula hoje sobrou menos tempo para a gente conversar, mas a gente vai conversar. Então, agora vamos ver aqui as mãozinhas para cima, quem quiser falar, perguntar, comentar. Silvéria, pode falar. Liga seu microfone. Rita, libera os microfones. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Fala, Silvéria. Boa noite a todos, né? Eu queria saber, Tânia, se é possível a gente colocar uma coisa de isopor, de local certo, errado, para fixação, se combina junto com o microscópio e a lupa, a gente fazer tipo um isopor do que é certo, do que é errado, talvez a pessoa se identificar para melhorar a questão de coleta, de local de destino de lixo, que é onde ele se adapta. Nós tivemos uma experiência aqui no estado de Goiás do Aedes, que a gente tem até com o pessoal do LACEN, e foi muito legal. Nós fizemos Só um minutinho. assim. Rita, fecha a Sônia, por favor, que o microfone da Sônia está aberto, está atrapalhando um pouquinho. Isso, obrigada. Vai, Silvéria. Vocês tiveram experiência? Conta mais. Com a Aedes, e foi muito legal. A gente tinha todo o ciclo evolutivo, desde quando era ovo, larva, pupa, e a pessoa via o macho, a fêmea, né? Só aí já encantava as crianças, trazia os pais para ver, né? E levamos isso para o Nordeste goiano todo, o Nordeste 1 e 2, fizemos todas as escolas públicas lá, levamos material educativo, umas revistinhas que a gente tinha, e a gente percebeu, quando a gente levava a fixação e isopor, o que estava certo e errado, quase como uns 7 erros, também era muito legal. Queria saber se cabe para Chagas também a gente fazer isso. Cabe sim, e tem que desenvolver, tem que pensar, porque cada atividade dessa, a pergunta e o tipo de resposta tem que ser previamente pensada, testada, mas cabe sim. E também cabe fazer uma vigilância integrada. Se você quiser inserir outros elementos, assim como botou Covid, pode ser que numa determinada cidade tenha que falar de leishmaniose junto, não precisa falar só de Chagas. O nome é Expresso Chagas porque a gente traz todo o conteúdo de Chagas, mas a gente pode articular outros conteúdos de acordo com cada vagão. Lembrando a vocês que, assim, o vagão que mais vai falar de vetor e de barbeiro é o 4. Eu já falei isso em outros momentos, a gente fez essa opção de não começar pelo barbeiro, que era justamente aquilo que é mais trabalhado em todas as ações de educação em saúde. A gente queria começar pela voz do portador
pelas descobertas e pelo encantamento. Essa é a lógica da sequência do Expresso, tá? Mas a gente pode fazer, vocês podem fazer, a gente pode fazer pôster novo com o mesmo tipo de arte, de identidade visual, pode botar certo ou errado e colar a coisa, botar adesivo, fazer o que for. A gente evita botar coisas de espetar, porque tudo que pode espetar pode gerar um risco a mais, então a gente bota mais adesivo ou desenho, ou canetinha, entendeu? Para marcar a coisa. A gente tirou cortiça e tirou isopor por causa disso, porque quando tinha que espetar alguma coisa, tinha alfinete, taxinha, e alguém podia pegar e botar no outro e tal, então era um risco que a gente não queria introduzir. Mas pode fazer isso sim. Obrigada. Próximo é Sieves, Goiás. Vamos lá, é Liliane, e tá com alguém aí, né, Liliane? Eu estou com a Hamilton aqui, é porque a gente não consegue, às vezes, renomear aqui. Aí Tá bom, tá bom. Bom, boa noite para todo mundo. Pensando na questão da regionalização, o que eu pensei quando você começou a sua apresentação hoje, Tânia? Quando você mostra as imagens lá do barbeiro, a gente, durante as nossas capacitações, que a gente faz junto com o pessoal da entomologia do LACEN, a gente ensina as pessoas como eu mesmo não sabia, eu nunca tinha nem visto um vestígio de barbeiro, porque eu nunca podia participar das aulas práticas, nunca podia ir a campo, e agora a gente tem ido juntos. Tem muitas imagens bonitas, assim, não é bonitas, mas no bom sentido. Assim, importantes nessas capacitações que a gente tem feito. Então, desde a questão do vestígio, barbeiro, semana passada mesmo, quando a gente estava conversando, que eu falei que estava na fazenda, o pessoal os agentes, eles removeram vários pedaços de madeira e encontraram triatomínios que, inclusive, estão positivos. Então, assim, talvez nessa parte de tentar representar o nosso estado, a gente poderia, de repente, fazer um painel até com essas imagens que a gente tem, porque é nossa realidade. A gente vem encontrando, né, barbeiros, em algumas regiões, eles positivos ou não, mas a gente está encontrando. Então, acho que seria legal mostrar os locais, assim, podia ser físico, mas também podia ser em fotos, né? Qual que é o local que você tem que fazer a vigilância dos barbeiros, né? A gente tem as casas, assim, teve um dia que a gente foi, tinha aranha caranguejeira, 3 caranguejeiras no local que a gente foi, então, assim, é a realidade nossa e, com certeza, os outros estados terão as suas, né? Então, eu acho que seria a oportunidade de mostrar o que Goiás, onde encontrar os barbeiros em Goiás. Assim é a minha visão. Não, tranquilo. As fotos dos locais, as fotos regionais são muito importantes, não só para fazer alguns materiais. Por exemplo, você pode fazer um dado com essas imagens, e aí reproduzir o mesmo tipo de dinâmica que a gente fez na Florarte, que é um dado de laboratório. Você pode fazer uma coisa similar no outro vagão, que é o vagão de vetores, né? Também pode fazer, vocês vão ver no vagão de vetores, determinadas composições de cenários diferentes, né? Quando a gente fala do ambiente, fala da saúde única, tratar essa questão é muito importante do ponto de vista local. Tem que ter a cara da casa local, e a casa local de Goiás é diferente da casa local de Belém e de Combu, lá na região que a gente trabalhou, por exemplo, né? Então, tudo pode. O importante é adaptar. Ou seja, o material que a gente tem aqui não serve para posse. Tem que fazer um material próprio de posse. E tem que deixar esse material lá, sob a guarda de quem vai fazer isso muitas vezes. Essa é a ideia. É que a gente faça o kit regional ou o kit não só da região norte como um todo, ou da própria cidade, porque ela pode ter características muito próprias da cidade. Então, essa tecnologia ela tem esse objetivo de ser adaptada pelas pessoas do local para o local, do jeito que quiser. O que a gente está trazendo aqui são experiências e incorporar, como disse a Silvéria, incorporar outras experiências que deram certo na prevenção da dengue com a Aedes, também pode. Tudo pode, desde que a gente mantenha uma lógica de identidade visual para poder articular a tecnologia com o seu objetivo, né? Mas essa é a ideia.
Não, eu tenho Catarina, certeza se, que se, a se... Beth estando aqui, está acompanhando tudo, eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bonito em Posse. A gente pretende engajar o pessoal, sim. O Hamilton já está animado, o Hamilton já está apaixonado por Chagas. Ele já falou que tem um trenzinho na casa dele, que ele vai ver o que a gente faz com esse trenzinho, que acho que é um pouco cenográfico. É, Né? tem uma amiga minha que tem um espetáculo infantil e minha casa está servindo de depósito do cenário dela durante a Covid. E aí ela tem como é que fala? Maquete. A cabine, uma miniatura de um trenzinho muito legal. Vai dar para fazer Olha, vagões já com tem o caixa cenário de papelão. dentro da cabine do trem. Você já arrebentou agora. E os Agora vai vagões- matar a os gente. Os vagões dá para fazer com caixas. Então a gente vai levar uma miniatura de um trem. Acho que vai ficar legal. Legal, Eu vou legal. tirar foto e mando para vocês do trem. Ó, acho que a Beth quer falar. Eu já terminei, obrigada. Beth, pode falar, Beth. Liga o microfone, tá sem som. Se apresenta. Tem alguns que sempre falam, a gente já está acostumando, né? A Silvéria, a Liliane e o Hamilton, a gente já acostumou com eles. Beth, tá sem microfone. Tânia, ela está sem som, ela está Tá sem escrevendo. som no computador. Pode escrever então, né, Tânia? Pede a Beth para escrever. A alternativa é escrever. Tô sem som, tô feliz por participar, tá bom. A gente tá feliz que você tá aqui, Beth. Catarina, você tinha aberto o microfone, você queria falar? Não, eu estou guardando para falar no dia da aula. Mas você pode dar um Essa spoilerzinho, você expectativa. pode... Não, é muito interessante isso que a Liliane colocou e todos, porque não se pode trabalhar, por exemplo, levar um inseto que ocorre na região sudeste, que é muito comum, que é o Triatoma vitícipe, e levar para você sensibilizar a população em Goiás, porque eles vão olhar para mim e para a gente e falar assim, não, nós não temos esse inseto aqui, esse inseto não existe, quando na realidade se tem outras espécies de triatomínia. Então, é muito interessante que cada região, ela realmente tenha conhecimento da fauna de triatomíneos que ocorre, né, quais as espécies que ocorrem ali, porque a gente tem muitas espécies que ocorrem, são 157 espécies já descritas, e só no Brasil, dessas 157, 68 ocorrem no Brasil. Né? Então, quer dizer, são muitas espécies que estão separadas, estão, vamos dizer assim, distribuídas, têm a sua distribuição geográfica pelas unidades do Brasil. Então, é muito importante que quem vai trabalhar conheça quais as espécies que ocorrem, para que possa ser trabalhado, que conheça as fases jovens, conheça o ovo, para que possa estar avaliando todo um processo de, vamos dizer assim, de uma vigilância entomológica que possa acessar os indicadores entomológicos da região. Obrigada, Catarina. A Beth agora se inscreveu no celular. Vai lá. Agora consegui. Boa noite a todos. Então, eu queria até falar desde o primeiro momento, eu estou saindo 5 horas do trabalho, venho numa disparada para cá para poder assistir essa aula e para mim está sendo muito gratificante. Queria falar para você, Tânia, para a Liliane, que a gestora, a Cláudia, a secretária de saúde, ela está muito empolgada que eu estou fazendo esse curso, eu tenho certeza que ela vai ser uma grande parceira. Eu dei aula para técnico de enfermagem, eu tenho um ex-aluno que ele desenha, eu já conversei com ele para ele fazer uns personagens para mim, que ele desenha muito bem. Já pensei no vagão que eu poderia fazer, então estou matutando e estou bem feliz. Hoje eu tive uma reunião com 6 ACS e falei para eles, eu quero vocês comigo. Eles falaram, Beth, pode contar com a gente. Então, a gente tem um grupo que com certeza vai dar certo. Queria agradecer a Silvéria, que eu conheço a Silvéria há tanto tempo, então, em tantas oportunidades nós estamos juntas, né?
E é isso, gente. Muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada. Depois da Beth, mais alguém gostaria de falar? A gente já passou 5 minutos do tempo, mas geralmente a gente passa 10. Então, quem quiser nos últimos 5 minutos, alguém pode falar ainda, senão em seguida a gente vai encerrar. Boa noite. Vai lá, Lucicleide, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pela participação, de estar nesse lindo projeto, de um conhecimento assim bastante ampliado e de uma forma trabalhada tão interessante que envolve assim a população, toda a comunidade, não é aquilo assim engessado, né? Só a teoria e sim baseado na prática e na vivência da comunidade. É bem interessante esse projeto. Aqui em Irecê, no estado da Bahia, tivemos a oportunidade, uns 12 agentes de endemias, tivemos a oportunidade de participar de um projeto de doutorado do professor Márcio Cerqueira, da FAI, que ele participou desse doutorado, revisado por Mater Galvão dos Reis, Salvador, e Gilmar José da Silva Ribeiro. Então, tivemos assim uma prática, ele nos levou a campo, tivemos essa prática, como buscar esses barbeiros nas casas dos moradores, e foi um projeto assim bem interessante, que inclusive ele já até apresentou, que foi a tese de doutorado dele, desse professor Márcio, e ampliou bastante nosso conhecimento, porque eu ficava imaginando assim, como eu trabalho em outro programa de leishmaniose, eu, na primeira visita que fiz, não sabia nem como procurar um barbeiro. Mas, assim, a prática desse pessoal da Fiocruz foi bastante ampliador nosso conhecimento. Inclusive, Gilmar, ele tem um projeto, né, que é na área molecular, na genética, incluindo essa pesquisa do barbeiro. Ainda não observei qual esse projeto, mas é bem interessante. Ele está fazendo essa pesquisa na área de genética, que a pessoa, encontrando o barbeiro, pode mandar via correio, que ele analisa para esse estudo que ele está fazendo. E foi um prazer participar com vocês. Obrigada, Lucicleide. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou de comentar? Hoje está todo mundo já cansado, né? Sexta-feira, quase 7 horas da noite, ninguém merece. Vamos encerrar, então. Desejar um bom final de semana para todos. Segunda-feira a gente retoma. Segunda-feira vai ser o vagão 3. É o vagão que nós trabalhamos os determinantes sociais da saúde para Chagas, através da obra de Portinari, e que a gente trabalha também os elementos do sangue, para entender por que é importante a sorologia, de onde vêm os anticorpos que a gente usa no diagnóstico, e de novo a gente refaz essa visão toda sobre o sangue, né? Como a gente pode pensar que essa é uma doença que o sangue está muito envolvido, né? O inseto se contamina quando ele se alimenta de sangue, a gente faz o diagnóstico através do sangue, e a gente é contaminado quando o inseto se alimenta na gente e defeca na gente. Então, essa questão da diferença também da transmissão sanguínea ou da transmissão fecal do triatomínio de modo geral, é uma surpresa para as pessoas, né? Porque isso vai fazer com que a gente procure exatamente aqueles vestígios que a Liliane estava falando, os vestígios de fezes dos barbeiros, onde tem parasita. Então, às vezes, tem parasita lá naqueles vestígios, se você passa a sua mão, se você não limpa bem a casa nessas questões. É um parasita que morre com água sanitária, ele não é tão perigoso que a gente precise fazer qualquer coisa, mas se a gente identificar o risco, a gente vai poder limpar aquela situação de risco, seja dentro da casa, seja fora da casa, né? O peridomicílio, que é tão importante. Então, esses componentes vão estar sendo apresentados no vagão 3, que é um vagão bem lúdico, né? E aí também fez parte da tese das dissertações de mestrado e doutorado dos nossos alunos,
e depois, na terça-feira, o vagão 4, que é o vagão que está todo mundo esperando aí do ambiente, a saúde única, os barbeiros e os reservatórios. Tá bom, gente? Bom final de semana para todos e obrigada pela presença. A gente ainda tem muita gente aqui, mais de 60 pessoas a essa hora, eu fico encantada. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até mais. Para todo Bom mundo final de aí. semana a todos.